12 sinais secretos. Que anjos estão em sua casa protegendo você e sua família. Você sente arrepios, mesmo sem frio? Você acorda no meio da noite com uma paz que não sabe de onde vem? Você já viu luzes piscarem sem explicação ou encontrou uma pena branca no chão e ficou sem entender? Talvez você tenha pensado que está ficando louco, mas e se não for loucura? E se for o céu falando com você? Desde tempos antigos, os anjos despertam fascínio e reverência. As Escrituras estão repletas de histórias, onde esses mensageiros celestiais aparecem para confortar, proteger e comunicar a vontade de Deus. E eles nunca pararam de agir. Eles estão agora, neste momento, ao seu redor. A questão é: você está percebendo os sinais de anjos? Há uma tensão entre o visível e o invisível, entre a fé e a dúvida. Você sente algo diferente no ambiente, uma presença invisível, uma paz que não tem explicação. Seu coração pergunta em silêncio: como saber se há anjos em casa? Você não está sozinho nessa busca. Muitos, como você, sentem o mesmo conflito interior entre a razão e o sobrenatural. Eles falam: senti uma mão sobre meu ombro, vi uma luz forte sobre mim. Minha mãe estava com AVC e sentiu alguém ajudá-la. São histórias reais de pessoas que creem, que viram, que sentiram. O céu nunca se afastou da terra, apenas se tornou silencioso. E quem aprende a escutar, reconhece os sinais dos anjos em cada detalhe da vida. Neste vídeo, você vai descobrir 12 sinais secretos que revelam que os anjos estão em sua casa, protegendo você e sua família. Sinais profundos e sutis que podem estar acontecendo agora mesmo sem que você perceba. A Bíblia diz no Salmo 91: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Você está pronto para abrir os olhos para o invisível? Porque o que vem a seguir pode mudar tudo o que você entende sobre fé, proteção espiritual e a presença de anjos. Bem-vindo ao canal O Evangelho Não é Religião. Aqui, o Evangelho liberta, a religião aprisiona. Se você está cansado de promessas vazias do sistema religioso, se você busca a verdade pura de Jesus Cristo, sem as máscaras da hipocrisia religiosa, você está no lugar certo. Este não é mais um canal de religião. Este é um canal de fé verdadeira. Aqui você vai encontrar respostas reais para dores reais. Vamos confrontar os líderes religiosos que Jesus chamou de guias cegos. Vamos expor as manipulações que prendem o povo de Deus em correntes invisíveis. E, acima de tudo, vamos revelar os sinais de que o céu nunca abandonou você. Se esta é a primeira vez que você está aqui, inscreva-se agora. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Se você já é inscrito, você sabe por que voltou. Porque aqui a verdade dói, mas liberta. Vamos começar. A paz que não se explica. Você já sentiu uma paz tão profunda que o silêncio ao seu redor parecia falar? Uma paz que não vem de circunstâncias, mas desce como se o ar mudasse de peso. Você estava ansioso, com medo, talvez até em pânico. E do nada, sem aviso, uma calma estranha envolveu o seu peito. Não foi você quem se acalmou. Foi algo maior que entrou e silenciou o caos. Esse é o primeiro sinal de que os anjos estão em sua casa. A Bíblia está cheia de momentos onde os anjos aparecem trazendo essa paz inexplicável. Quando o anjo Gabriel apareceu para Zacarias no templo, ele estava aterrorizado. A Escritura diz que Zacarias, ao vê-lo, turbou-se e o temor o assaltou. E o que o anjo disse? Não temas.
Essas duas palavras aparecem repetidamente nas Escrituras sempre que um anjo se manifesta. Não temas. Por quê? Porque os anjos carregam a presença de Deus, e com ela vem a paz que ultrapassa todo entendimento. Quando Gabriel apareceu para Maria, ele disse: "Não temas, Maria." Ela estava perturbada, confusa, tomada pelo medo. Mas o anjo trouxe algo mais forte que o medo. Trouxe a certeza de que o céu estava no controle. E você? Quantas vezes acordou no meio da madrugada e sentiu uma calma sem explicação? Quantas vezes, no meio de uma tempestade emocional, de repente tudo ficou quieto por dentro? Você pode até ter racionalizado: "Ah, foi só um momento de alívio. Passei o estresse." Mas não foi. Foi o céu tocando você. Os anjos da guarda têm uma missão clara: proteger, guardar e trazer a presença divina para perto de você. E uma das formas mais sutis e poderosas que eles fazem isso é através dessa paz sobrenatural. Tem gente que sente isso em casa. Volta do trabalho exausto, estressado, carregando o peso do dia. Abre a porta e respira diferente. O ar parece mais leve. O ambiente muda. Não é só porque você chegou em casa, é porque há uma presença angelical ali. Tem gente que sente isso na hora da oração. Você fecha os olhos, começa a falar com Deus e de repente o medo some. A ansiedade vai embora. Você não está mais sozinho, porque você não está. A Bíblia diz em Filipenses 4:7: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus." Essa paz não é psicológica, ela é espiritual, ela é divina. E quando você sente ela, saiba, os anjos estão agindo. Não ignore essa sensação. Não tente explicar ela com lógica, porque há coisas que a lógica não alcança. Há coisas que só a fé enxerga. Você sente essa paz inexplicável porque o céu está ao seu redor, porque os sinais de anjos começam exatamente assim, com o silêncio do medo e o despertar da confiança. Preste atenção nos próximos dias. Quando você sentir essa paz de novo, pare, respire fundo, olhe ao redor e agradeça, porque você não está sozinho. Você nunca esteve, mas isso é só o começo. Há mais sinais esperando para serem revelados. E o próximo vai mexer com algo que você já viu, mas nunca entendeu completamente. Luzes sem origem. Ela acordou no meio da noite. Não foi um barulho que a despertou, foi a luz. Uma luz suave, quase branca, iluminava o quarto inteiro. Ela piscou os olhos, confusa. Olhou para a janela, mas as cortinas estavam fechadas. Olhou para a porta, mas não havia ninguém ali. A luz estava no meio do quarto, sem origem, sem explicação. Ela sentiu o coração acelerar, mas não era medo, era reverência. E então, tão rápido quanto apareceu, a luz sumiu. Ela ficou ali, deitada, em silêncio. Tentou entender, mas não havia explicação lógica, porque não era para ser entendida com lógica, era para ser sentida com fé. Esse é o segundo sinal de que os anjos estão em sua casa. A Bíblia está repleta de relatos onde os anjos aparecem cercados de luz. Quando o anjo Gabriel apareceu para Maria, a Escritura diz que ele entrou onde ela estava. Não diz como ele entrou, mas diz que ela ficou perturbada com suas palavras. E em outras traduções, a palavra usada implica que havia algo visual, algo luminoso que a assustou. Luz angelical não é apenas simbólica, ela é real. Quando Pedro estava preso, esperando a morte, um anjo entrou na prisão. A Escritura diz em Atos 12:7:
E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão. Uma luz angelical, sem origem humana, sem explicação natural. Essa luz não vinha de uma lâmpada, de uma lanterna ou do sol. Ela vinha do próprio anjo, porque os anjos carregam a glória de Deus, e essa glória se manifesta em luz. Tem gente que viu isso. Tem gente que estava orando e viu um flash de luz no canto do quarto. Tem gente que estava dirigindo à noite e viu uma luz forte atravessar o carro, sem bater em nada, sem acertar nada. Tem gente que acordou de madrugada e viu um brilho suave sobre a cama do filho. Não era a lua, não era uma luz da rua, era algo diferente, algo santo. Eles tentaram explicar. Deve ter sido um reflexo. Deve ter sido minha imaginação. Mas não foi. Foi o céu se manifestando. Os anjos da guarda não aparecem sempre de forma visível, mas quando precisam, eles deixam sinais. E a luz é um dos mais poderosos, porque a luz confronta as trevas. A luz expõe o que está escondido. A luz traz clareza onde havia confusão. Quando você vê uma luz sem explicação, não é coincidência, é uma manifestação angelical. A Bíblia diz em Mateus 28, quando as mulheres foram ao túmulo de Jesus, e eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra da porta, e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago. Como um relâmpago, brilhante, impossível de ignorar, sobrenatural. Isso não é folclore, isso não é misticismo barato, isso é escritura. E se a Bíblia registra que os anjos apareciam com luz nos tempos bíblicos, por que eles não fariam o mesmo hoje? Eles fazem. A diferença é que a maioria das pessoas ignora, a maioria racionaliza. A maioria fecha os olhos para o sobrenatural porque a religião os ensinou a duvidar, não a crer. Mas você não é como a maioria. Você está aqui porque quer ver. Você está aqui porque quer entender. E agora você sabe, se você vir uma luz inexplicável, não tenha medo, não fuja, não ignore, reconheça, porque é o céu dizendo, estamos aqui, estamos cuidando de você. Mas a lista de sinais não para aqui. O próximo é tão visual quanto esse, mas muito mais delicado. E quando você descobrir o que significa, você nunca mais vai olhar para o chão da mesma forma. Penas brancas, mensagens do céu. Ele abriu a porta da sala e parou. No meio do chão, no centro exato da sala, havia uma pena branca, pequena, imaculada, perfeita. Ele olhou ao redor. As janelas estavam fechadas. Não havia pássaros dentro de casa. Não havia almofadas rasgadas, travesseiros furados. De onde veio aquela pena? Ele se abaixou e pegou. Era macia ao toque, limpa, quase brilhando. E então sentiu algo no peito, uma emoção que não conseguia nomear. Não era medo, não era confusão, era paz, porque aquela pena não era aleatória, era um recado. Esse é o terceiro sinal de que os anjos estão em sua casa. Penas brancas são um dos sinais mais conhecidos e ao mesmo tempo mais ignorados da presença de anjos. Muitos acham que é coincidência, que o vento trouxe, que um pássaro passou. Mas quando você encontra uma pena branca em um lugar fechado, sem explicação natural, sem origem lógica, isso não é coincidência, é comunicação. A Bíblia fala sobre isso de forma poética no Salmo 91:4. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. Penas são símbolo de proteção espiritual.
símbolo de cobertura divina. E quando os anjos querem lembrar você de que estão cuidando, eles deixam esse sinal físico. Tem gente que encontrou penas brancas nos momentos mais difíceis da vida. Uma mulher estava orando pela cura da mãe. Chorava sozinha no quarto, sem esperança. Quando abriu os olhos, havia uma pena branca ao lado dela. Ela não ouviu nada cair, não viu nada entrar, mas a pena estava ali. E naquele momento ela soube. O céu estava ouvindo. Outro homem estava desistindo de tudo, sentado na beira da cama, pensando em acabar com a própria vida. De repente, uma pena branca caiu em sua mão, sem som, sem aviso. Ele olhou para cima. Não havia nada no teto, não havia explicação. Mas ele entendeu a mensagem. Não desista, você não está sozinho. Porque os anjos da guarda falam através de sinais. Eles não gritam, não aparecem com trombetas e fogo toda vez. Eles sussurram, eles deixam pistas. E as penas brancas são uma dessas pistas mais poderosas. Você pode até argumentar, mas como eu sei que não é só uma pena de verdade? Simples, pelo contexto. Se você encontra uma pena branca em um parque, pode ser um pássaro. Mas se você encontra uma pena branca dentro do seu quarto, no meio da sua Bíblia, em cima do travesseiro, no carro fechado, isso muda tudo. Se você encontra uma pena branca exatamente quando está pedindo um sinal, exatamente quando está chorando por ajuda, exatamente quando está em dúvida sobre a fé, isso não é coincidência, é resposta. Os anjos operam no invisível, mas às vezes eles deixam provas no visível, porque Deus sabe que você precisa de confirmação. Deus sabe que sua fé precisa de alimento, e uma pena branca, tão delicada, tão frágil, carrega uma mensagem gigantesca. Você está sendo cuidado. Você está sendo guardado. Debaixo das asas divinas, você está seguro. A Bíblia não diz que os anjos têm asas de forma literal em todos os momentos, mas ela usa a imagem das asas para falar de proteção, de cobertura, de cuidado. E quando você vê uma pena branca, você está vendo o eco dessa proteção. Não jogue fora, não ignore, não racionalize. Guarde essa pena, coloque ela em um lugar especial e toda vez que olhar para ela, lembre-se, o céu está falando com você, porque há muito mais acontecendo ao seu redor do que os seus olhos conseguem ver, e os sinais de anjos continuam se revelando um a um. O próximo sinal não é visual, é físico, e quando você sentir ele, vai entender por que o mundo espiritual não está distante do mundo natural. Ele está entrelaçado nele. Temperaturas que mudam do nada. Você está sentado na sala, quieto. A temperatura está normal. Você não está com frio nem com calor. E então, do nada, uma onda de calor desce sobre você. Não é febre, não é o ar-condicionado que quebrou, é algo diferente. Um calor que vem de dentro e de fora ao mesmo tempo, ou o oposto. De repente, o ar fica gelado. Você sente um frio arrepiante, mas não há janela aberta, não há vento. Você olha ao redor e ninguém mais parece sentir nada, é só você. E então passa, rápido como veio. Você pensa, isso foi estranho. Mas não foi estranho, foi espiritual. Esse é o quarto sinal de que os anjos estão em sua casa. Mudanças súbitas de temperatura são um dos sinais mais físicos e tangíveis da presença angelical. Porque os anjos não são apenas espíritos etéreos flutuando no ar. Quando eles se manifestam, eles afetam o ambiente ao seu redor. E uma das formas mais comuns é através da temperatura. A Bíblia registra isso de forma sutil, mas poderosa.
Em 1 Reis 19, o profeta Elias estava fugindo, desesperado, com medo de ser morto. Ele subiu ao monte Horebe e algo extraordinário aconteceu. A Escritura diz: "E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. Uma brisa suave, um toque leve no ar. Deus não estava no fogo, mas sua presença mudou o ambiente. E quando os anjos se movem, o mesmo acontece. Você já sentiu isso? Você estava orando e de repente sentiu um calor forte no peito, nas mãos, na cabeça. Não era físico, era espiritual. Era o fogo do Espírito Santo, acompanhado pelos anjos da guarda que ministram na presença de Deus. Ou você estava dormindo e acordou com um frio intenso, mas não era medo, era reverência, porque o ar mudou, a atmosfera mudou. Tem gente que sente isso durante o louvor. No meio de um culto, no meio de uma música, de repente uma onda de calor percorre o corpo inteiro. Não é emoção barata, não é manipulação de palco, é manifestação real, porque os anjos estão ali adorando junto. E quando eles adoram, o céu desce. A Bíblia diz em Hebreus 1:7, "E quanto aos anjos diz, faz dos seus anjos espíritos e de seus ministros labaredas de fogo." Labaredas de fogo. Não é poético, é literal. Os anjos carregam o fogo de Deus. E quando eles se aproximam, você sente o calor desse fogo. Tem gente que sente frio porque os anjos também trazem a santidade de Deus. E santidade treme a carne. Santidade confronta o natural. Santidade faz o corpo reagir. Você não está imaginando. Quando você sente uma mudança de temperatura sem explicação, preste atenção, porque o mundo espiritual está tocando o mundo físico. Não ignore, não racionalize dizendo: "Ah, é só o ar-condicionado, é só o clima mudando." Se fosse só isso, outras pessoas ao seu redor sentiriam o mesmo. Mas não sentem, é só você, porque o sinal é para você. Os anjos não aparecem para todo mundo da mesma forma. Eles aparecem de acordo com a necessidade, de acordo com o momento, de acordo com a sensibilidade espiritual de cada um. E quando você sente essa mudança de temperatura, saiba, o céu está perto. A proteção espiritual está ativa. Os anjos estão operando. Da próxima vez que sentir esse calor inexplicável, feche os olhos, respire fundo e diga: "Obrigado, Senhor, pela sua presença. Obrigado pelos seus anjos." E quando sentir aquele frio reverente, não tenha medo, porque não é o frio da morte, é o frio da santidade. Mas ainda há mais sinais escondidos no cotidiano. E o próximo vai te mostrar que o céu não fala só quando você está acordado. Ele fala também quando você dorme. Sonhos que falam mais alto. Ele acordou ofegante. O coração batia acelerado, mas não era de medo, era de impacto. Ele tinha acabado de sonhar algo tão real que parecia ter vivido, não apenas visto. Não era aquele tipo de sonho confuso, onde nada faz sentido. Não. Esse sonho tinha clareza, tinha mensagem, tinha propósito. No sonho, alguém falou com ele. Uma figura brilhante, vestida de branco, com uma voz firme mas gentil, e disse exatamente o que ele precisava ouvir. Quando acordou, a mensagem ainda ecoava na mente, palavra por palavra, nítida, impossível de esquecer. E ele soube,
Aquilo não foi só um sonho, foi uma mensagem divina. Esse é o quinto sinal de que os anjos estão em sua casa. A Bíblia está repleta de momentos onde Deus e seus anjos falam através de sonhos e visões. Não é misticismo, não é fantasia, é método divino. Quando José, o noivo de Maria, descobriu que ela estava grávida, ele quis deixá-la secretamente. Mas a Escritura diz em Mateus 1:20, e projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Um anjo apareceu em sonho. Não foi uma visão acordada, não foi uma voz audível enquanto ele orava. Foi durante o sono, porque quando a mente descansa, o espírito se abre. E os anjos aproveitam esse momento para falar. José teve mais de um sonho angelical. Depois que Jesus nasceu, um anjo apareceu novamente em sonho e disse: levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E José obedeceu, porque ele sabia que aquele sonho não era comum. Daniel teve visões, Ezequiel teve visões, Pedro teve visões, Paulo teve visões, e você também pode ter. Tem gente que sonhou com um anjo segurando uma espada de fogo, guardando a porta da casa. Acordou e sentiu uma paz inexplicável. Tem gente que sonhou que estava em perigo, sendo perseguido, e de repente uma figura brilhante apareceu e disse: não tenha medo, eu estou aqui. E a pessoa acordou sem medo, sem ansiedade, só com certeza. Tem gente que sonhou com uma multidão de anjos ao redor da cama, cantando. Não eram vozes humanas, eram vozes celestiais. E quando acordou, ainda ouvia o eco da melodia. Esses não são sonhos psicológicos, não são projeções do subconsciente, são manifestações angelicais. Como saber a diferença? Simples. Sonhos comuns são confusos, fragmentados e lógicos. Você acorda e em poucos minutos já esqueceu. Mas sonhos angelicais são diferentes. Eles têm peso espiritual, eles têm clareza. Você acorda e lembra de cada detalhe. A mensagem fica gravada no coração. E mais importante, esses sonhos trazem paz, direção ou advertência. Eles nunca trazem confusão ou medo sem propósito. A Bíblia diz em Jó 33:14-16, antes Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. Então o abre os ouvidos dos homens e sela a sua instrução. Deus fala em sonhos, e seus anjos são os mensageiros. Se você teve um sonho assim, não descarte. Não diga: foi só a pizza que comi antes de dormir. Preste atenção. Anote o sonho assim que acordar. Ore sobre ele. Peça discernimento. Porque pode ser que o céu esteja tentando te dizer algo. Pode ser que os anjos estejam trazendo uma mensagem que você precisa ouvir. A diferença entre José e muitas pessoas hoje é que José acreditou no sonho. Ele não duvidou. Ele não racionalizou. Ele obedeceu. E por causa disso, Jesus foi protegido. Quantas vezes o céu tenta te proteger através de um sonho, mas você ignora? Quantas vezes os anjos da guarda tentam te alertar, mas você acorda e esquece? Não deixe isso acontecer mais. Porque os sinais de anjos não param quando você fecha os olhos. Eles continuam, e o próximo sinal vai te mostrar que o céu também fala com sons que ninguém mais ouve. Sons que ninguém mais ouve. Ela estava lavando louça. A casa estava em silêncio. O marido tinha saído, os filhos estavam na escola. Só ela e o som da água correndo.
E então, de repente, ela ouviu uma música. Não era uma música comum, não tinha letra, não tinha instrumentos conhecidos. Era como um coral distante, vozes se harmonizando em uma melodia que ela nunca tinha ouvido antes. Ela desligou a torneira. O som continuou. Ela olhou ao redor. Nenhum rádio ligado, nenhum celular tocando, nenhum vizinho com música alta. A melodia vinha de lugar nenhum e de todo lugar ao mesmo tempo, e ela ficou ali, parada, ouvindo, sentindo lágrimas descerem sem entender por quê. Porque aquela música não era deste mundo. Esse é o 6º sinal de que os anjos estão em sua casa. A Bíblia revela que os anjos não são silenciosos. Eles adoram, eles cantam, eles louvam continuamente diante do trono de Deus. Em Apocalipse 5, 11 e 12, João tem uma visão. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro. Milhões de anjos cantando. Isso não é poesia, é realidade espiritual. Quando os anjos aparecem para anunciar o nascimento de Jesus, eles não chegam em silêncio. A Escritura diz em Lucas 2, 13 e 14: e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas. Eles estavam cantando. E se eles cantavam naquele momento, por que não cantariam agora? Tem gente que ouviu isso. Tem gente que acordou de madrugada e ouviu um som de trombetas ao longe. Não era barulho de carro. Não era som de construção. Era algo celestial. Tem gente que estava orando e de repente ouviu vozes cantando em línguas que não entendia, mas que tocavam o coração de forma inexplicável. Tem gente que ouviu passos leves no corredor, mas quando olhou, não havia ninguém. Sons de asas batendo, sons de movimentação espiritual. Esses não são sons psicológicos, não são alucinações auditivas, são manifestações angelicais, porque os anjos não habitam apenas no céu distante. Eles habitam onde Deus está sendo adorado. Eles habitam onde há oração. Eles habitam onde há fé. A Bíblia diz em Hebreus 12, 22, mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Você chegou perto deles. E quando você está perto, às vezes consegue ouvir o que eles fazem: adorar. Isso não é loucura, isso não é fanatismo. Isso é sensibilidade espiritual. Há sons que o ouvido natural não capta, mas o ouvido espiritual sim. Tem gente que ouve o som de sinos tocando sem haver igreja por perto. Tem gente que ouve um zumbido suave, como se o ar vibrasse com frequência diferente. E quando isso acontece, a reação não é medo, é reverência. Porque você sabe que não está sozinho. Você sabe que o invisível está mais real do que nunca. Se você já ouviu sons inexplicáveis, não duvide. Não pense que está enlouquecendo, não racionalize, reconheça, agradeça, porque o céu está se manifestando. Os anjos estão cantando ao seu redor, e você, por alguma razão especial, está sendo permitido ouvir. A Bíblia diz no Salmo 103, 20, 21, bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que executais as suas ordens, que obedeceis à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor, todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Eles obedecem, eles ministram, e enquanto fazem isso, eles adoram. E você está ouvindo o eco dessa adoração. Não ignore esse sinal.
Porque há mais acontecendo no mundo espiritual do que você imagina. E o próximo sinal vai te mostrar que às vezes o céu não apenas fala ou canta, ele toca. O toque que acorda. Você está deitado, exausto. O dia foi pesado, a alma está cansada. O corpo dói de tanto carregar o peso da vida, e então você sente uma mão sobre o seu ombro. Não é agressiva, não é assustadora, é suave, é gentil, é calorosa. Você abre os olhos e não há ninguém ali. Mas você sentiu, claramente, alguém tocou você. E junto com o toque veio algo mais: força, ânimo, restauração. Como se aquele toque dissesse: levante-se, você consegue, não desista. Esse é o 7º sinal de que os anjos estão em sua casa. O toque angelical é um dos sinais mais íntimos e poderosos da presença de anjos, porque não é apenas visual ou auditivo, é físico, é palpável, é algo que você sente no corpo. A Bíblia registra vários momentos onde os anjos tocam as pessoas. Quando Pedro estava na prisão, acorrentado, esperando a morte, um anjo apareceu. A Escritura diz em Atos 12:7, e eis que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. O anjo tocou Pedro. Não foi uma visão, não foi um sonho, foi um toque físico que despertou ele e quebrou as correntes. Daniel também experimentou isso. Quando ele teve uma visão tão intensa que caiu prostrado no chão, sem forças, um anjo veio e tocou ele. A Escritura diz em Daniel 10:10, e eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E depois, em Daniel 10:18, e aquele que tinha a semelhança de um homem me tornou a tocar e me fortaleceu. O toque do anjo trouxe força, e é exatamente isso que acontece quando você sente um toque angelical. Você estava fraco e de repente se sente fortalecido. Você estava sem esperança e de repente sente coragem. Tem gente que sentiu uma mão quente sobre a cabeça durante a oração. Não havia ninguém por perto, mas a sensação era tão real que arrepiou a pele. Tem gente que acordou de madrugada sentindo como se alguém tivesse passado a mão no rosto, gentilmente, como um pai faz com um filho. Tem gente que estava chorando, desesperado, e sentiu como se braços invisíveis o abraçassem. Não era imaginação, era consolação angelical. Você pode até pensar, mas como sei que não foi só sensação? Porque a diferença entre sensação psicológica e toque angelical é o efeito. Quando é psicológico, passa rápido e não muda nada. Mas quando é angelical, algo dentro de você muda. Você se levanta diferente, você respira diferente. Você sente que algo restaurou sua alma. A Bíblia diz, no Salmo 91, 11-12, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos. Eles te sustentarão nas mãos. Não é metáfora, é promessa literal. Os anjos da guarda têm a missão de sustentar, proteger e fortalecer. E uma das formas mais diretas de fazer isso é através do toque. Se você já sentiu isso, não duvide. Não racionalize dizendo, foi só o vento, foi só minha imaginação. Não foi. Foi o céu estendendo a mão para você. E se você nunca sentiu, não significa que os anjos não estão ao seu redor. Significa apenas que eles estão agindo de outras formas. Mas se você está em um momento de fraqueza, de desespero, de exaustão espiritual, ore, peça, diga:
Senhor, eu preciso sentir sua presença. Eu preciso saber que não estou sozinho. E espere, porque o céu responde. E às vezes ele responde com um toque que restaura, um toque que fortalece, um toque que diz: levante-se, há mais pela frente, você não está sozinho. Mas os sinais não param aqui. Ainda há mais para ser revelado, e o próximo vai te mostrar que o céu não age por acaso. Ele age com propósito. E às vezes esse propósito se esconde no que muitos chamam de coincidência. Coincidências que não são coincidências. Você está precisando de dinheiro urgente. Não falou com ninguém sobre isso. Guardou a angústia no peito, orando em silêncio. E então, do nada, um amigo que não via há anos te liga. Ele diz: não sei porquê, mas senti que devia te procurar. E ele te oferece exatamente o que você precisava. Você chama de coincidência, mas não foi. Você está com uma dúvida espiritual profunda. Não sabe que caminho tomar. Está confuso, perdido. E então você abre a Bíblia aleatoriamente. E o versículo que cai na sua frente responde exatamente a pergunta que você fez em oração. Você chama de sorte. Mas não foi. Esse é o 8º sinal de que os anjos estão em sua casa. As chamadas coincidências não existem no reino de Deus. O que o mundo chama de acaso, a Bíblia chama de providência divina. E os anjos são instrumentos dessa providência. A Escritura registra um momento poderoso disso no livro de Ester. O rei Assuero não conseguia dormir. Então, ele pediu que lessem os registros históricos para ele. E, por acaso, leram exatamente a parte onde Mordecai havia salvado a vida do rei. Isso não foi coincidência. Foi Deus orquestrando os detalhes. E através desse acaso, Mordecai foi honrado e o povo judeu foi salvo do genocídio. O céu não age por sorte. O céu age com precisão cirúrgica. E os anjos são os executores dessa precisão. Você já viveu isso. Você estava atrasado para o trabalho, frustrado com o trânsito, mas depois descobriu que houve um acidente grave exatamente no horário que você passaria se não tivesse se atrasado. Você pensou: que sorte! Mas não foi sorte, foi proteção espiritual. Você estava procurando uma resposta e abriu o celular. A primeira coisa que apareceu foi uma mensagem, um versículo, uma frase que falava exatamente sobre o que você estava vivendo. Você pensou: que coincidência! Mas não foi coincidência, foi direção angelical. Os anjos não trabalham apenas no sobrenatural espetacular. Eles trabalham também no natural imperceptível. Eles organizam encontros. Eles alinham circunstâncias. Eles abrem portas. Eles fecham caminhos perigosos. A Bíblia diz em Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não algumas, todas. E quem está por trás desse contribuir juntamente? Os anjos de Deus executando sua vontade. Tem gente que perdeu o voo e depois descobriu que o avião teve problemas. Tem gente que conheceu alguém em um lugar aleatório e essa pessoa se tornou crucial para o propósito de vida dela. Tem gente que recebeu uma ligação de última hora que impediu um erro fatal. Isso não é acaso. São sincronicidades orquestradas pelo céu. E quando você começa a reconhecer isso, sua fé cresce, porque você percebe que não está andando sozinho. Você percebe que há uma inteligência divina movendo as peças do tabuleiro ao seu favor. Você pode até argumentar, mas às vezes as coisas dão errado. Sim, dão.
Mas até as coisas que dão errado podem ser redirecionamento divino. Porque Deus não promete ausência de tribulação. Ele promete presença na tribulação. E os anjos estão lá, mesmo quando você não vê, organizando os detalhes para que o final seja para o seu bem. Se você olhar para trás na sua vida, vai ver. Vai ver momentos onde algo que parecia ruim se tornou a melhor coisa que poderia ter acontecido. Vai ver portas que fecharam para que portas melhores abrissem. Isso não foi sorte. Foi mão angelical trabalhando nos bastidores. Então, da próxima vez que algo inexplicável acontecer, não chame de coincidência. Chame de providência. Agradeça, reconheça e confie, porque os anjos estão trabalhando mesmo quando você não percebe. E ainda há mais sinais escondidos na sua rotina. O próximo vai te mostrar que o céu fala também através de algo que a maioria ignora. Números que se repetem. Ele olhou para o relógio. 11:11. Estranho. Já era a terceira vez naquela semana que olhava para o relógio exatamente nesse horário. No dia seguinte, estava dirigindo. Olhou para a placa do carro à frente. 444. Chegou em casa. Verificou o e-mail. 111 mensagens não lidas. Ele começou a prestar atenção. Os números estavam aparecendo demais para ser apenas acaso. 333 na conta do supermercado. 555 na quilometragem do carro. 777 em um bilhete que alguém lhe entregou. E então ele pesquisou. E descobriu algo que mudou a forma como ele via o mundo. Números angelicais. Esse é o 9º sinal de que os anjos estão em sua casa. Números repetidos não são coincidência. São códigos, são sinais, são formas de comunicação angelical. A Bíblia está cheia de números com significado profundo. O número 7 representa perfeição e completude divina. O número 12 representa governo e autoridade. O número 40 representa provação e preparação. Deus não usa números aleatoriamente. Ele os usa com propósito. E os anjos, como mensageiros de Deus, também usam números para chamar atenção. Quando você vê 111 repetidamente, é um alerta espiritual, um despertar. O céu dizendo, preste atenção, algo novo está começando. Quando você vê 222, é confirmação. É Deus dizendo, estou com você. Continue confiando. Quando você vê 333, é presença da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo estão envolvidos na sua situação. Quando você vê 444, é proteção angelical direta. Os 4 anjos ao redor do trono, os 4 cantos da terra sendo guardados. É o céu dizendo, você está cercado, você está protegido. Quando você vê 555, é mudança, transição. O velho está passando, o novo está vindo. Quando você vê 777, é perfeição divina em ação. A mão de Deus operando com precisão absoluta. Quando você vê 888, é novo começo. Ressurreição, o 8º dia após a criação. Jesus ressuscitou no 8º dia. Quando você vê 999, é conclusão. Fim de ciclo. Preparação para algo maior. Tem gente que ignora isso. Diz que a numerologia New Age, ocultismo, misticismo vazio. Mas não é. É o céu usando a linguagem que você entende. Porque Deus fala de muitas formas. Ele falou através de uma sarça ardente. Falou através de um jumento. Falou através de sonhos, visões, anjos. Por que ele não falaria através de números? Tem gente que começou a ver 444 todos os dias durante um período de perigo.
e depois descobriu que passou por situações onde poderia ter morrido, mas foi protegido. Tem gente que viu 111 repetidamente antes de um grande encontro com Deus. Tem gente que viu 777 exatamente quando recebeu a resposta de uma oração que esperava há anos. Isso não é superstição, é comunicação angelical. Os anjos sabem que você vive em um mundo de símbolos, de sinais, de linguagem visual, e eles usam isso para falar com você. A Bíblia diz em Amós 3:7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus revela, Ele não esconde, Ele não joga a adivinhação, Ele comunica. E se você está vendo números repetidos constantemente, pare, preste atenção, ore, pergunte, Senhor, o que tu estás tentando me dizer? E espere a resposta. Porque os anjos não fazem isso para brincar. Eles fazem isso para alertar, proteger, direcionar. Se você começar a anotar os números que vê e as situações em que eles aparecem, vai perceber um padrão. Vai perceber que eles surgem exatamente nos momentos onde você mais precisa de confirmação, direção ou consolo. E isso é prova de que o céu está atento a você, de que os anjos estão trabalhando. Mas os sinais não acabam aqui. Ainda há mais para ser revelado. E o próximo é tão sutil que a maioria das pessoas não percebe. Mas quando percebe, nunca mais esquece. Perfumes sem explicação. Ela estava no quarto, sozinha, e de repente sentiu um perfume. Não era perfume comum, não era de frasco, não vinha de vela, de incenso, de flores na janela. Era um aroma doce, floral, quase celestial. Como se alguém tivesse trazido um jardim invisível para dentro do quarto. Ela olhou ao redor. Nada explicava aquele cheiro. Ela saiu do quarto e voltou. O perfume continuava ali, mas só naquele cômodo. No corredor, nada. Na sala, nada. Só no quarto. E então ela lembrou. Tinha acabado de orar. Tinha acabado de pedir a Deus por um sinal de que Ele estava perto, e o céu respondeu com um perfume. Esse é o 10º sinal de que os anjos estão em sua casa. Fragrâncias inexplicáveis são uma das formas mais sutis e profundas da presença angelical. Porque o olfato é um dos sentidos mais conectados à memória, à emoção, ao espírito. A Bíblia fala sobre isso de forma poderosa. No Antigo Testamento, o incenso era queimado no templo como símbolo de adoração, subindo até Deus. O aroma doce representava as orações do povo. E no Apocalipse, João descreve algo surpreendente. Apocalipse 8:3-4 diz: E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Os anjos carregam o incenso das orações. Eles estão conectados ao aroma espiritual da adoração. E quando eles se manifestam, às vezes trazem esse aroma com eles. Tem gente que sentiu o cheiro de rosas em pleno inverno, sem flores por perto. Tem gente que acordou de madrugada com um perfume tão forte que encheu o quarto inteiro. Um perfume que não vinha de lugar nenhum, mas que trouxe uma paz inexplicável. Tem gente que estava chorando, desesperado, e de repente sentiu um aroma doce no ar. E junto com o aroma veio a certeza: você não está sozinho. Esses não são cheiros psicológicos, não são alucinações olfativas, são fragrâncias espirituais.
porque os anjos habitam na presença de Deus. E onde Deus está, há fragrância, há beleza, há glória. A Bíblia diz em 2 Coríntios 2,15: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Perfume não é apenas decorativo, é espiritual. Tem gente que sentiu cheiro de mirra durante a oração. Mirra foi um dos presentes dos magos para Jesus. Representa sacrifício, unção, consagração. Tem gente que sentiu cheiro de incenso em casa, mesmo sem queimar nada. Incenso representa adoração, presença divina. Tem gente que sentiu um perfume indescritível, que não se parece com nenhuma fragrância terrestre, porque era celestial. E quando isso acontece, a reação é sempre a mesma: reverência, porque você sabe que algo sagrado está acontecendo. Se você já sentiu um perfume inexplicável, não ignore, não tente achar uma explicação natural, não diga: deve ter sido o vizinho, deve ter sido minha imaginação. Reconheça, porque o céu está se manifestando. Os anjos estão trazendo a fragrância da presença de Deus para dentro da sua casa. E isso não é pouco, isso é privilégio. A Bíblia diz no Salmo 141:2: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Suas orações sobem como incenso, e às vezes Deus permite que você cheire esse incenso espiritual, não por merecimento, mas por graça. Porque Ele quer que você saiba, Ele está perto, Ele está ouvindo, Ele está agindo. E os anjos são a prova disso. Mas ainda faltam 2 sinais para completar a lista. E o próximo é tão físico, tão visceral, que você não vai conseguir ignorar quando acontecer. Arrepios que vêm do céu. Você está orando, os olhos fechados, o coração aberto. As palavras saem da boca em um sussurro sincero, e então acontece. Um arrepio. Não é frio. A temperatura está normal, mas algo percorre seu corpo da cabeça aos pés. Um tremor que vem de dentro. Uma onda de energia que você não controla. Os pelos do braço se arrepiam, a pele fica sensível, o corpo inteiro reage a algo invisível, e você sabe. No fundo, você sabe. Aquilo não foi físico, foi espiritual. Esse é o 11º sinal de que os anjos estão em sua casa. Arrepios espirituais são uma das reações corporais mais comuns quando o mundo invisível toca o mundo visível. Porque o seu corpo não foi feito apenas para o natural. Ele foi feito também para detectar o sobrenatural. A Bíblia registra momentos onde a presença de Deus e dos anjos causou reações físicas intensas nas pessoas. Quando Moisés se aproximou da sarça ardente, Deus disse: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Moisés tremeu. Não de medo comum, mas de reverência, porque ele estava diante do sagrado. Quando o profeta Daniel teve a visão do anjo, ele disse em Daniel 10:8: não ficou, pois, força em mim, transmudou-se o meu semblante em corrupção, e não retive força alguma. O corpo de Daniel reagiu violentamente à presença angelical. Ele perdeu as forças. Ele caiu prostrado, porque o corpo sabe quando está diante do santo. Você já sentiu isso. Você estava adorando e, de repente, um arrepio percorreu todo o corpo. Não foi emoção barata, não foi manipulação de ambiente, foi algo real. Foi o céu tocando você. Você estava lendo a Bíblia e quando chegou em um versículo específico, o corpo inteiro tremeu.
porque aquela palavra não era apenas tinta no papel, era palavra viva. Você estava orando por alguém e sentiu uma onda de calor e arrepio ao mesmo tempo. Porque naquele momento os anjos estavam ministrando junto com você. Isso não é psicológico, isso não é neurológico, isso é espiritual. A Bíblia diz em Hebreus 13:2: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Os anjos estão perto, mais perto do que você imagina. E quando eles se movem, quando eles agem, seu corpo reage. Tem gente que sentiu arrepios tão fortes durante a oração que começou a chorar sem entender por quê. Não era tristeza, era presença. Tem gente que estava em um momento de desespero, clamando a Deus, e de repente o corpo inteiro tremeu. E junto com o tremor veio uma certeza absoluta: Deus está aqui. Tem gente que estava louvando e sentiu como se uma energia elétrica percorresse o corpo. Não era algo físico que pudesse ser medido, era algo espiritual que só podia ser sentido. Quando isso acontece, não tenha medo, não se assuste, porque esse é o sinal de que você está em terreno sagrado. A Bíblia diz no Salmo 16:11: na tua presença há plenitude de alegria, e na presença de Deus o corpo reage. A alma se emociona, o espírito se inflama. Você não está inventando, você não está exagerando, você está sentindo o que é real. Os anjos estão ao seu redor. E quando você ora, quando você adora, quando você busca a Deus com sinceridade, eles se movem e o seu corpo detecta esse movimento. Da próxima vez que sentir esses arrepios espirituais, não ignore, não racionalize. Pare, respire fundo e reconheça. Diga: Senhor, eu sei que tu estás aqui. Eu sinto tua presença. Obrigado pelos teus anjos que me cercam, porque eles estão ali, guardando você, protegendo você, ministrando sobre você. E agora chegamos ao último sinal, o mais poderoso de todos, o que fecha essa revelação com um testemunho inegável de que os anjos não são apenas figuras bíblicas do passado. Eles são realidade presente na sua vida. A proteção invisível. Você estava dirigindo, tudo normal. A música tocando, a mente tranquila. E então, do nada, você sentiu um impulso forte de frear. Não havia motivo lógico. O sinal estava verde, a pista estava livre, mas algo dentro de você gritou: pare! E você obedeceu. No segundo seguinte, um carro atravessou o cruzamento em alta velocidade, ignorando o sinal vermelho. Se você não tivesse freado, o impacto teria sido fatal. Você ficou ali, parado, tremendo, o coração disparado, as mãos suando, e você soube: alguém te salvou. Esse é o 12º sinal de que os anjos estão em sua casa protegendo você e sua família. Livramentos inexplicáveis são a prova mais poderosa da proteção espiritual angelical. Porque não é apenas uma sensação, não é apenas um símbolo, é um resultado físico de intervenção divina. A Bíblia promete isso de forma clara e direta. Salmo 34:7 diz: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. O anjo acampa. Não é visita ocasional, não é proteção temporária. É acampamento permanente, é guarda 24 horas por dia. E essa promessa não é decorativa, ela é funcional. O Salmo 91:11-12 reforça: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Eles te sustentarão.
Eles te guardarão. Isso não é poesia. É promessa literal. Você já viveu isso. Você estava prestes a tomar uma decisão errada, mas algo te impediu. Você estava em um lugar perigoso, mas saiu ileso sem entender como. Você estava à beira de um acidente, mas algo desviou você no último segundo. Você chama de sorte, chama de intuição, chama de coincidência, mas não foi. Foi proteção angelical. Tem gente que caiu de uma altura mortal e saiu sem um arranhão. Tem gente que sobreviveu a acidentes devastadores, onde todos ao redor morreram. Tem gente que estava sendo assaltada e de repente os bandidos fugiram sem explicação, como se tivessem visto algo aterrorizante. E tem uma história bíblica poderosa sobre isso. Em 2 Reis 6, o profeta Eliseu estava cercado por um exército inimigo. Seu servo acordou, viu os soldados e entrou em pânico. Ai, meu senhor, que faremos? Eliseu respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E então Eliseu orou: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E a Bíblia diz: e o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Havia um exército angelical invisível protegendo o profeta, e a mesma coisa acontece com você. Você não vê, mas eles estão lá ao seu redor, guardando você, impedindo que o mal te alcance. Quantas vezes você passou por um perigo mortal e nem soube? Quantas vezes os anjos desviaram você de uma tragédia antes mesmo que você percebesse? Quantas vezes a mão angelical segurou você quando você estava caindo? Você nunca vai saber o número exato, mas Deus sabe, e os anjos sabem, porque essa é a missão deles: proteger, guardar, livrar. A Bíblia diz em Hebreus 1,14: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Enviados para servir. Eles não estão no céu apenas adorando. Eles estão aqui, ministrando sobre você. Se você está vivo hoje, lendo isso, ouvindo isso, é porque os anjos te guardaram até aqui. Não por merecimento seu, mas porque Deus ordenou. Então pare agora, feche os olhos por um instante e agradeça. Agradeça pelos livramentos que você viu. Agradeça pelos livramentos que você nunca viu. Agradeça pelos anjos que acampam ao seu redor, que te sustentam, que te guardam, porque eles estão aí e vão continuar aí. E agora você sabe. Agora você reconhece os 12 sinais secretos de que os anjos estão em sua casa, protegendo você e sua família. Mas isso não é o fim. É o começo de uma nova forma de viver. Uma vida consciente do invisível. Uma vida que reconhece o céu como presente, não como distante. Você chegou até aqui. Você não desistiu no meio, você não pulou partes, você ouviu cada palavra, e isso diz algo sobre você. Você busca verdade. Você não se contenta com religião vazia. Você quer sentir o céu de verdade. Agora você conhece os 12 sinais secretos de que os anjos estão em sua casa, protegendo você e sua família. Paz inexplicável. Luzes sem origem, penas brancas, temperaturas que mudam, sonhos vívidos, são celestiais, toques restauradores, sincronicidades, números que se repetem, perfumes sem explicação, arrepios espirituais, livramentos inexplicáveis. E porque você ficou até o final, vou te dar um presente, um 13º sinal que poucos conhecem. O 13º sinal é este. Você sentiu algo enquanto assistia esse vídeo. Talvez tenha sido paz, talvez tenha sido arrepio,
Talvez tenha sido a certeza de que isso é verdade, porque os anjos estão aqui agora, ministrando sobre você enquanto você ouve, confirmando no seu espírito que tudo isso é real. Se você sentiu isso, deixe um comentário agora e diga: eu senti, porque isso vai fortalecer a sua fé e a fé de outros que vão ler. E se você quer continuar recebendo revelações como essa, inscreva-se no canal agora. Ative o sininho, porque o Evangelho não é religião. O Evangelho liberta. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber que não está sozinho, que precisa saber que os anjos estão guardando, protegendo, cuidando. E agora, antes de ir, vou fazer uma oração por você. Oração. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que chegou até aqui. Que os olhos espirituais deles sejam abertos, que eles reconheçam os sinais de anjos na vida deles, que eles sintam a presença divina em suas casas. Ordena aos teus anjos que acampem ao redor deles. Protege, guarda, livra do mal, que eles nunca mais se sintam sozinhos, porque tu prometeste: não te deixarei, nem te desampararei. Amém. O Evangelho liberta. A religião aprisiona, e os anjos estão ao seu redor.